entrar a casa receberam, né, uma página, que é a nossa página de início. É uma página do livro Canais da Vida. Vamos só dar mais 2 minutinhos para a gente começar a reunião. Essa página é do Canal da Vida, Céu, a psicografia de Francisco Cândido Xavier. Vamos só dar um tempinho para o pessoal chegar, né, os médios que ainda não retornaram da aula, para a gente começar a nossa reunião. Já acabou? Bom, vamos começar então a nossa leitura. É uma página de Emmanuel intitulada Desbravamento Mediúnico. Eis o trato de selva, em cujo seio é forçoso rasgar a estrada por via de acesso à civilização. Reúnem-se engenheiros e articulam-se planos. Para logo se impõe o desbravamento. Tratores, picaretas, enxadas, rolos e, por vezes, até dinamite são manejados, em benefício da construção por operários dignos, mas ainda vinculados às vicissitudes humanas. Depois de pedras e toras removidas, depois do chão batido e acertado, o carro do progresso, na rodovia, pode então transitar livremente. Aproveitamos o símile para observar a iniciação mediúnica do tipo mais frequente. No campo da inexperiência humana, surge a pessoa com possibilidade de tarefa mediúnica mais imediata, atendendo-se à necessidade de mais um caminho de intercâmbio com a espiritualidade superior. Reúnem-se espíritos benevolentes e sábios e formam-se projetos. Impõe-se para logo o desbravamento. Testes educativos, lições, reformas, disciplinas e em muitas ocasiões, até mesmo grandes provas em favor do candidato, são manejados por entidades respeitáveis, mas ainda extremamente vinculadas à terra. Depois de extinta a ingenuidade negativa e afastados os caprichos pessoais, depois da mente preparada e habilitada a cooperar no serviço do bem, é que aparece a estrada espiritual de comunicação com o plano superior, de modo a ser devidamente entregue aos mensageiros da luz, que então nela transitam livremente. Destaquemos, porém, a verdade que transparece do ensinamento vivo é que a terra obedece ao homem para que se erga e conserve a benfeitoria destinada ao progresso, e a tarefa mediúnica somente se desenvolve e persiste no homem, se o homem realmente quiser. Emmanuel. É uma página bastante esclarecedora, né? Bastante bonita, né? Para dar início à nossa reunião. Vamos então fazer a nossa prece, né, de início, dizendo assim: Senhor Jesus, querido amigo, querido mestre, querido irmão, aqui estamos, Senhor, mais uma vez reunidos em Teu nome para estudarmos os Seus ensinamentos. E um dia Tu nos disseste, Mestre, onde um ou mais se reunirem em Meu nome, lá eu estarei. Assim, Senhor, alegres pela Sua presença aqui junto a nós, é que Te pedimos, ajude-nos, Mestre Jesus, a compreender os Seus ensinamentos, que possamos nessa tarde tirar o melhor proveito possível, aprendendo, mas sobretudo, Senhor, nos ajude a colocar em prática aquilo que aqui nós estudamos. Fica conosco, Senhor Jesus. Abençoe as nossas irmãs, Rose,
Abençoe a nossa irmã Cleia, que através da palavra amiga nos falará ao coração, trazendo para nós as suas reflexões acerca do assunto a ser estudado nesta tarde. Que a tua paz, Senhor Jesus, possa envolver a cada um de nós. Fica conosco, pois muito precisamos de ti. E assim, querido mestre, é que pedimos a tua permissão, a permissão desse plano superior, mas sobretudo a permissão de Deus, para darmos por iniciado o nosso estudo desta tarde. Que assim seja, graças a Deus. Bom, hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do livro Parábolas e Ensinos de Jesus, de Caibachuto. E nós vamos ler a parábola do joio. Eu vou ler apenas a parte bíblica e vou passar a palavra, então, para a Rosemaria, que vai fazer a explanação do assunto. E diz assim, então, a parábola do joio. O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio um inimigo dele, semeou joio ao meio do trigo e retirou-se. Porém, quando a erva cresceu e deu fruto, então apareceu também o joio. Chegando os servos do dono do campo, disseram-lhe: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? Pois de onde vem o joio? Respondeu-lhes: Homem inimigo é quem fez isso. Os servos continuaram: Queres então que vamos arrancá-lo? Não, respondeu ele, para que não suceda que, tirando o joio, arranquei junto com ele também o trigo. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E no tempo da ceifa direi aos ceifeiros: Ajuntai primeiro o joio e atai-o em feixes para os queimar, mas recolhei o trigo no meu celeiro. Está em Mateus, capítulo 13, versículos 24 e 30. Agora a gente vai passar a palavra para a nossa companheira, que vai fazer a explanação. Que Jesus possa abençoá-la e envolvê-la em vibrações de paz, de luz e de amor. Boa tarde a todos. Que o Mestre Jesus, os bons amigos espirituais que nos tutelam, essa tarefa de divulgação da bendita doutrina que Jesus nos trouxe, possa estar com cada um de nós, para que o feixe de vara, que somos todos nós, possamos receber o que nos alimenta, o que nos dá força, o que nos estimula a perseverar no caminho que nós descobrimos através da doutrina espírita. Então, vamos saudar também, além de todos vocês, alguém aqui pela primeira vez? Não, ótimo. Mas com certeza alguns da internet possam ser pela primeira vez uma visita ao nosso site, né? Nossas reuniões têm essa divulgação pela internet, podem estar assistindo. Então todos sejam bem-vindos, encarnados, desencarnados e aqueles que estão na internet. Então, nosso estudo de hoje, como vocês escutaram a nossa irmã falar, é a parábola do joio, né? Eu fiz aqui uns apanhados, que eu gosto muito dessas pesquisas, vocês já sabem disso. E eu venho trazer aqui algo que vem fecundar de forma mais, assim, profunda em nossos corações essa tarefa que Jesus nos trouxe quando aqui esteve, e que continua entre nós através da doutrina, certo? Lá no Consolador, na questão 290, perguntam a Emmanuel assim: poder-se-á reconhecer nas parábolas de Jesus a expressão fenomênica das palavras, guardando a eterna vibração de seu sentimento nos ensinos? E Emmanuel responde: sim. As parábolas do Evangelho são como as sementes divinas
que desabrocharão mais tarde em árvores de misericórdia e de sabedoria para a humanidade. E depois, vocês, fazendo uma pesquisa com o PDF, vocês identificam a palavra semente 17 vezes citada no Evangelho. É interessante por quê? Porque quando nós estudamos no Evangelho a questão da árvore que dá bom fruto e a árvore que dá mau fruto, né? Que o fruto é de acordo com a árvore, nós precisamos lembrar que uma árvore, ela primeiro vem de uma semente. E quando a gente fala em árvore, a gente fala numa semente que já está desenvolvida, que já foi germinada, que já foi alimentada. E quando nós paramos para analisar, que nós estamos estudando aqui, esse livro aqui, ó, Parábolas e Ensinos de Jesus, de Carbar Schutel. Quando nós paramos para analisar a parábola do joio, nós vamos identificando pelos símbolos que nos aparecem. Todo mundo entendeu que essas palavras de Jesus, elas serão, à medida que nós desenvolvermos o nosso desenvolvimento do senso moral, quando o homem amadurecer os seus sentimentos, através das experiências e o desenvolvimento intelectual, que é fundamental para todos nós, porque não se pode fazer bolo sem saber dos ingredientes. Se você não souber misturar os ingredientes, né, não vai dar um bom produto. Então, é importante todos nós estudarmos essas pequenas palavras, porque as palavras, elas sempre vão vestir pensamentos. E esses pensamentos, quanto mais forem constituídos para todos nós em palavras que nos tragam a informação, nós seremos alimentados. Nós teremos o discernimento. E esse discernimento é fundamental para todos nós. Porque para escolher um melhor procedimento, para ter uma melhor escolha, é fundamental que se conheça o que vai se escolher. Senão, fica como a nossa página vem dizendo, né? E ele diz que esse intercâmbio que nós buscamos, né? Essa chegada a esse convite que Jesus nos faz quando nos diz: vinde a mim todos vós que estão aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Esse convite é o convite para que nós nos elevemos. E para nos elevar é preciso que nós venhamos a buscar compreender a mensagem de Jesus. Sem compreender a mensagem de Jesus, não existe possibilidade, porque não existe acaso, não existe sorte. A gente sabe, como diz a página aqui, ó. Depois de extinta a ingenuidade negativa, ingenuidade, né? Achar que existe milagre. Não existe milagre, nós já sabemos que não existe milagre. Nós sabemos que tudo está regido pelas leis. E as leis são determinadas pela vontade divina. É Deus que determina, Deus quer assim, porque dele nos ama e só nos dá o melhor. Muitas vezes nós duvidamos disso, porque a dor é grande. Mas se nós soubermos focar no bom, porque assim, eu posso focar no bom e posso focar no mal. Eu posso focar no trigo, que vai fornecer o pão que alimenta a alma, ou o joio que vai envenenar aquele trigo e não vai me alimentar. Ao contrário, vai me fazer mal. E essa parábola, é bom que nós venhamos a, desde já, colocar essa ideia, que é a ideia que Carbar traz para nós, é a ideia que a maioria daqueles que estudam
e trouxeram para nós essas avaliações, essas interpretações, sempre nos falam da questão da inserção do personalismo, da inserção de falsas ideias, de más interpretações. Aí a gente pode até dizer, poxa, mas eu dou o máximo que eu consigo. Eu estudei, eu busco praticar o que eu estudo, eu busco colocar na minha vida tudo isso, e é por isso que os espíritos estão sempre avaliando as nossas intenções. Porque uma coisa é errar por ignorância, não saber, e é natural, não somos perfeitos, não sabemos tudo, vamos errar muito ainda, mas precisamos ter a intenção de acertar verdadeiramente. E essa verdade que nos liberta, que Jesus nos disse, ela não deve estar com inserções de interesses pessoais. Isso é que é o fundamental. É isso que nós precisamos analisar, né? Para vocês terem uma ideia, eu fiz o seguinte, eu peguei do capítulo 1 ao capítulo 8, que nós vamos estudar, nós estamos no terceiro momento do estudo, nós temos todo o capítulo 13 de Mateus, que começa com Jesus na beira do barco, porque eram muitos que queriam escutar Jesus. E depois disso nós temos a questão das parábolas, que ele diz que virá e fala da sua interpretação no primeiro capítulo, que é de 10 a 15. Temos também um pequeno pedaço, 34 a 35. Depois nós temos a parábola do semeador, que foi colocada na semana passada pela nossa companheira, que vai falar, quando Jesus fala e conta a parábola do semeador, ele está identificando dentre aqueles que ali estavam, encarnados e desencarnados, porque o mundo espiritual nunca está apartado do mundo físico que nós vivemos enquanto encarnados, e ele conta para a gente os 4 tipos de corações, os 4 tipos de gradações de maturidade dos espíritos que ali se encontravam e que existem em meio à humanidade. E se nós formos analisar, como disse nossa companheira na semana passada também, nós podemos identificar um pouco de nós em todas essas 4 partes. Por quê? Porque como espíritos imortais que somos, e com tantas coisas ainda que precisamos nos aprofundar, precisamos melhor progredir em nós mesmos, nós vamos identificar que às vezes a gente desiste de alguma coisa, às vezes a gente se melindra com aquele espinhozinho, às vezes a gente ainda não entendeu aquela questão, então ela não frutifica também em nós. E algumas outras vezes também identificamos em nós que nós já conseguimos fazer algo em benefício do próximo. Né? Aqui na lição, Caribá vem colocando para a gente, né? O homem tem sido em todos os tempos o eterno inimigo da verdade. Só que essa verdade aqui, que está com V minúsculo, a gente poderia botar aquela com V maiúsculo. Porque essa verdade com V minúsculo é a nossa. Com minúsculo é a nossa verdade. A verdade incompleta. A verdade de Jesus, que é a verdade que está inserida no pensamento divino, que compreende o pensamento divino, a vontade divina, e que pratica, porque não é só compreender, é praticar, né? Essa verdade é com V maiúsculo. É a verdade que todos nós estamos buscando. Todos nós estamos buscando essa verdade.
Mas, como ainda precisamos caminhar, nos aprofundar, então, não temos toda a verdade. O que é natural, a gente precisa analisar as coisas sem se melindrar, sem ficar triste porque não tem a verdade toda. A gente não vai ter a verdade toda. E por muitas e muitas encarnações ainda. Mas o que é mais importante? Eu deixar o meu imediatismo de lado e focar no que é mais importante. Eu já sei qual o caminho eu devo seguir. Isso é o principal. Desfocar do que o outro faz errado. Ver como eu posso ser útil junto ao equívoco do próximo. Isso é amor. É intelectual? É. Porque eu estou raciocinando a doutrina para poder botar em prática. E é muito bom, porque a atividade intelectual é a virtude da nossa época. Então não venhamos a querer dar saltos que não serão possíveis. Mas vamos aproveitar a oportunidade para decifrar o que Jesus vem dizendo para a gente. Então vamos lá. Eu sei que a gente almoçou, dá um soninho, né? Mas vamos todos acordar. E eu não estou dizendo a acordar com os olhos abertos. Vamos acordar a nossa alma, não é só os olhos. Porque o olho pode estar aberto, mas a alma precisa estar presente. Se ela não estiver presente, ela está negligenciando a oportunidade. Eu vou ler isso tudinho para vocês que eu estou falando. Então vamos lá. O homem tem sido em todos os tempos o eterno inimigo da verdade. Quando nós pegamos o nosso Evangelho segundo o Espiritismo e nós formos no capítulo 5, melhor, capítulo 6, item 6, Jesus, Espírito de Verdade, vem dizendo assim para a gente: venho ensinar e consolar os pobres deserdados. Venho dizer-lhes que eles elevem sua resignação ao nível de suas provas. Que chorem, visto que a dor foi consagrada no jardim das oliveiras. Mas que esperem, pois os anjos consoladores também virão enxugar suas lágrimas. Trabalhadores, arai o vosso campo. Recomeçai no dia seguinte a rude jornada da véspera. Todo dia é um dia de renovação na nossa vida. Cada equívoco que intelectualmente eu consigo já identificar, mesmo que por impulsividade, por automatismo eu venha a reproduzir novamente, já existe algo intelectualmente em nós que nos possibilita renovar verdadeiramente o nosso dia, com uma proposta melhor, com algo que venha a nos elevar e nos aproximar, de fato, de Jesus. E a página vem dizendo para todos nós que nós iremos executar tudo isso através dessa espiritualidade superior. Essa espiritualidade que nos cerca, os nossos anjos guardiões. Aqueles que nós conseguimos alcançar pela intuição ou pela sensibilidade, pelos laços afetivos que já construímos com eles, essas possibilidades, esse socorro, essa misericórdia de Deus para com todos nós, para nos intuir melhores escolhas. Porque não falta quem nos intua os desvios.
Então ele continua aqui. O trabalho das vossas mãos fornece o pão terrestre para os vossos corpos, mas vossas almas não são esquecidas. E eu, o divino jardineiro, um jardineiro faz o quê? Cuida, para que mais lindo fique aquele jardim, mais produtivo fique. E um jardim não é feito só de rosas, não, de antúrios, não, é feito também das árvores que dão esses bons frutos, né? Quando a hora do repouso soar, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Já repararam, hoje de manhã mesmo, eu estava em casa e eu estava pensando na parábola, pensando nas coisas, porque tudo é ao mesmo tempo, né? E aí vinha um pensamento bom. Aí do lado vinha um que eu não achava tão bom. Aí eu falava assim, esse ruim eu não quero. Eu quero essa alternativa. Porque se nós prestarmos atenção nos nossos pensamentos, como nos fala Leon Denis, lá no Problema do Ser e Destino, que tem um capítulo assim, disciplina do pensamento e reforma do caráter. Quando nós paramos para perceber o nosso pensamento, e nós achamos que tudo que vem na nossa cabeça, é a ideia nossa. Aliás, a gente só acha que é a ideia nossa quando é boa, porque quando é ruim a gente diz que é obsessor. Né? Obsessor é que tem ideia ruim. Não pode vir a ser aqueles afins que ainda comigo me cercam. A gente se coloca às vezes ou muito lá embaixo ou muito lá em cima. E não é assim, né, gente? Como tem na parábola do semeador, nós já falamos há poucos minutos atrás. Temos aqueles momentos em que nós estamos produzindo e temos aqueles momentos em que nós não estamos produzindo. Nós estamos atrapalhando até. Né? Então, esse momento de estar concentrado no seu pensamento, nessa vigilância que é proposta por Jesus o tempo todo, pelos amigos espirituais também, é um exercício que é fundamental para todos nós. E até, à medida em que eu vou escolhendo mais aquilo que é bom e descartando aquilo que não é tão bom, ou que não é bom de jeito nenhum, eu vou me aproximando mais desses amigos espirituais. E aí, as intuições virão com ideias que irão me ajudar. E eu estou buscando isso, porque eu estou vigiando, eu estou exercitando, eu estou orando, né? Orando de verdade, né? Não é balbuciando palavras, nem fazendo petitórios, e nem fazendo, como é que chama? Barganha, né? Então ele continua aqui, só mais um pedacinho aqui para gente. Quando a hora do repouso soar, quando a trama de vossas vidas escapar de vossas mãos e vossos olhos se fecharem para a luz, sentirei surgir e germinar em vós a minha preciosa semente. Porque tem algumas coisas em nossas vidas que nós às vezes precisamos chegar lá no fundo do poço para pegar um impulso para subir. E quando a gente chega lá no fundo do poço, que a gente não tem alternativa, a misericórdia divina fala assim, não, meu filho não. E dá a mão. E quando é o fundo do poço, eu chamo assim, gente, espiritão. Espírito com muita luz. Porque para rebeldes como nós, sempre espíritos com muita possibilidade para nos ajudar. Né? Então, voltando aqui ao nosso Caribá. Ele tem dito assim, a todos os jactos da sua luz, opõe uma sombra para obscurecê-la ou desnaturá-la. Né? Lembrando uma outra passagem também,
do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, quando Jesus nos diz, como está aqui já, eu vou ler para vocês, que está rapidinho, né? Todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que nele criaram raízes são de origem unicamente humana. E eis que do outro lado do túmulo, onde acreditáveis que nada existia, vozes vos gritam: irmãos, nada morre. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. O mal. Tudo que não está de acordo com a vontade divina. Aí vocês vão dizer assim, mas é complicado. Se eu não consigo entender o pensamento divino, como é que eu vou fazer a coisa certa? Aí o Evangelho não nos diz, fora da caridade não há salvação? Não são 3 crivos? São benevolência para com todos. Todos. Vou repetir. Todos. Não é para quem eu escolher. Indulgência para com a imperfeição do próximo. Olha, essa é outra que é difícil. Porque basta o outro fazer qualquer coisa fora dos padrões que eu tenho, como aquilo que deve ser feito, que os padrões geralmente são nossos. Porque se fosse o do Cristo, continuaria. Indulgência para com a imperfeição do próximo. Indulgência. E perdão das ofensas. Gente, é difícil? Não, é muito difícil, não é difícil. Mas esse é o caminho. O remédio é esse. A gente vai germinar a semente da doutrina espírita nos nossos corações sendo caridoso. E a caridade não pode ser do ponto de vista nosso. É do ponto de vista do Cristo, que é o ponto de vista divino. Aí vocês vão dizer assim, mas como é que eu vou acertar? Vamos repetir. A intenção de fazer o bem, o grau de evolução e de compreensão que eu tenho da vida é o crivo para que a nossa consciência mais tarde, né? A nossa consciência é o nosso juiz, não é Deus. O nosso ministro, a lei, é o representante de Deus. Então, são essas coisas que a gente vai encaixando, um pouquinho daqui, um pouquinho dali, um pouquinho do que o Emmanuel fala, um pouquinho do que Carribá fala, o que Kardec traz de todos esses espíritos, né? Que a doutrina espírita é sempre o nosso crivo, né? Ela vai nos dar condição e discernimento para aquilo que a gente está escolhendo. Porque se a gente aprender a escolher, a gente está feito. Não é verdade? A gente está escolhendo o tempo todo. Tudo a gente escolhe. Ele continua. O joio está para o trigo, assim como o juízo humano. Então, a condição humana de ver as coisas e que muitas vezes enxerta na doutrina, enxerta na verdade que o Cristo trouxe para a gente, esse é o joio. O joio da parábola são as inserções humanas, são as falsas interpretações. Eu estou repetindo, não é sem querer não, é para a gente fixar mesmo. Porque quando a gente estiver analisando isso, se a gente estiver vigiando, a gente vai estar analisando isso. A gente vai parar, porque o nosso mal é que a gente está no automatismo. Quase sempre a gente está no automatismo. Se a gente for mais calmo para agir, às vezes você, quando está meditando em torno dessas ideias, ou quando alguém te surpreende com alguma coisa que te deixa assim meio fora do ar,
e você não tem resposta, você não tem que responder na hora. Você diz assim, só um pouquinho que eu vou ali e já volto. Vai aonde vocês quiserem, mas leve pelo menos 1, 2 minutos, no mínimo, ao menos para pedir socorro para o anjo guardião para ajudar você na resposta que você vai dar. Porque cada resposta que a gente dá para uma solicitação da nossa vida, ela vai gerar um efeito na nossa vida e na vida do outro. E muitas das vezes a gente esquece que nós somos uma família. Se eu não vejo a minha irmã como minha irmã, não modifica o fato dela ser minha irmã. E não vai modificar. Irá modificar em mim mesmo quando eu senti-la minha irmã. E é isso que a gente precisa buscar. Criticar de forma destrutiva é muito fácil. Construtiva, para quem não está focado em fazer o bem de fato, mas não o bem, como eu disse antes, segundo o meu ponto de vista, mas o bem que eu preciso me esforçar, porque a doutrina é raciocinada. Tudo bem, a doutrina é raciocinada, mas tem certas coisas que a gente não entende. Mas o princípio da doutrina a gente já sabe qual é. É ser bom com todo mundo, indulgente para com todas as imperfeições e perdoar. É isso, gente. Qualquer coisa fora disso é equívoco. E se tiver mais alguma dúvida com relação, ainda se coloca no lugar da pessoa. Porque às vezes a gente não sabe nem quem é a gente, porque a gente é espírito. A gente está na personalidade que a gente está. A gente não sabe tudo que tem como construção. Conscientemente, pelo menos nesse momento, não. Mas é fácil falar do outro, né? Então, se colocar no lugar do outro, mas na circunstância em que o outro se encontra. Tentar se imaginar na circunstância que o outro vive. Não é apenas se colocar no lugar do outro com a minha cabeça, com a minha vida, com o meu marido, com o meu filho, porque não vai funcionar. Né? Vamos lá. Então, o joio está para o trigo, assim como o juízo humano está para as manifestações superiores. Uma doutrina, por mais clara e pura que seja, no mesmo momento em que é concedida ao homem, suscita inimigos que a trucidam, interesseiros e interessados em manter a ignorância que a desvirtuam, revestindo-a de falsas interpretações e desnaturando completamente sua essência puríssima. São como o joio que a mesquinha transforma em venena até mata o joio. Quantas coisas que em alguns momentos ou em algum dia começou a germinar aquela semente e ficou numa felicidade, aquela semente ali, de repente vem alguém, abafa aquela semente na gente. Não existe isso? Mas a gente permite. Porque o socorro para germinar essa semente será sempre Jesus. Quando alguém quiser abafar a sua semente, a semente que está brotando em você, lembre de Jesus. E se não estiver entendendo, rogue a Jesus que o proteja, o fortaleça e dê o discernimento para que você possa vir entender e conscientemente estar com Ele em meio a toda aquela incompreensão que é normal em muitos momentos em nós.
Isso é muito importante. Isso é muito importante. E outra coisa, mais importante talvez, ou melhor, tanto quanto, quando alguém quiser abafar sua semente, e você roga a Jesus que o ajude naquele momento, não deixe de orar por ele também. Porque amar a Deus sobre todas as coisas é o próximo como a si mesmo. A gente não quer se livrar do outro. A gente não pode se livrar de um irmão. A gente não se livra de ninguém. E quando a gente tem essa informação, e quando a gente diz querer seguir o Cristo, a gente está também como instrumento da ignorância. Porque quem não segue Jesus de jeito nenhum é porque não o percebe. É porque não sabe senti-lo. E está buscando a Jesus também. Está buscando sem saber. Mas como é muito rebelde, quer primeiro chegar no fundo do poço. Isso aí a gente tem também explicação no Livro dos Espíritos que nos conta isso, né? Alguns querem chegar no fundo do poço, mas depois do fundo do poço só tem uma coisa a se fazer: impulsionar e subir. Porque já está lá embaixo, não tem mais o que descer. E continuando, a doutrina de Jesus, embora de nitidez incomparável, de lógica e clareza sem igual, não podia deixar de sofrer essa malzinada transubstanciação, que a tornou esquecida, ignorada, incompreendida da gente. E eu não consigo esquecer. Livro dos Espíritos, 621A. Todo mundo lembra, né? Que a lei está gravada na consciência. Se está gravada na consciência, então para que Jesus veio aqui dizer tudo isso para a gente? Porque Deus quis relembrar. E a gente só relembra o que já foi dito. Porque muitos esqueceram, porque não deram importância. A gente não dá importância, a gente esquece. Muitos esqueceram. E tem mais alguma coisa que agora fugiu na minha cabeça, mas tem. Desprezaram. Essa daí eu não quero para mim. Desprezar é ter conhecimento e não fazer porque não quer. Eu quero do meu jeito, ouviu, Deus? Você quer assim, tá lá? Porque Deus quis, mas eu quero diferente. Eu estou lutando com Deus, o meu Pai, amoroso, misericordioso, que quer o melhor para mim. É para a gente pensar. Continuando. Embora, resumindo-se a religião do Cristo no amor a Deus e ao próximo, no merecimento pelo trabalho, pela abnegação, pelas virtudes ativas. Virtudes ativas. Os sacerdotes dela fizeram um princípio de discórdia. Degeneraram-se em partidos religiosos. Partidos religiosos. Partidos políticos. Partidos da família. Partidos do trabalho. Partidos... Estamos perdidos. Porque a lei divina tem como objetivo a unidade. A unidade significa estarmos juntos. Aí você vai dizer assim, mas ela pensa diferente de mim. E ela então, nossa, tudo diferente. E eu vou dizer assim para vocês.
Ela pensa diferente de mim e com o que ela pensa eu vou aprender alguma coisa. E com que mais, aquele que mais me enfrenta é o que mais vai me ensinar. É aquele que não vai ter piedade nenhuma de me dizer exatamente como eu estou. E que eu vou aproveitar o que ele está me dizendo. Aliás, eu estou lembrando aqui, tem uma lição lá do Vida Feliz, da Joana, que fala assim: só lobos caem em armadilhas de lobos. Tu és o que és, independente do que te dizem. Se o teu irmão te disse algo, analisa. Se for verdade, corrija-te. Se ele estiver só te atacando, segue em frente com a consciência tranquila. Então, quando alguém falar alguma coisa, vamos analisar o que ele está dizendo. Às vezes ele pode estar dizendo, mas 50% já está bom, já está me ajudando. 100% não é nada daquilo. Opa, consciência tranquila, vou continuar aqui meu caminho. E pronto. Não precisamos brigar. Não precisamos vibrar. Revanchismo, vingança. Porque vingança pelo pensamento também existe. E como é imperceptível, o outro não tem nem como se defender. Se ele não tiver construído nele uma vibração, porque o bem que a gente faz é o nosso escudo, né? Capacete da esperança e coraça da fé. Ninguém segura a gente. Cabeça, comando, sentimento, coração, tô blindada. A gente precisa pegar essas palavras, essas parábolas, né? Tirar a letra e penetrar no pensamento que a gente precisa compreender para nos instrumentalizar, nos fortalecer, para nós nos elevarmos, para nós escolhermos melhor, para nós nos ligarmos aos nossos anjos guardiões, esses sim os nossos maiores amigos. Porque a nossa amizade assim a nível terráquea é assim: fulaninho é meu amigo, faz tudo que eu gosto, não fala nada que eu não quero, esse é meu amigo. Será? Não quer dizer que porque alguém me ame, só vejo que tenha o de bom em mim. Nem 8, nem 80. Tudo é para ser analisado. Não existe uma caixinha. Cada circunstância, cada ocasião, inclusive, é um momento para que nós venhamos a analisar a circunstância. Porque com ela, a circunstância será de uma forma. Com ela, será de outra forma. E cada uma delas tem uma resposta. Não é igual. Por isso, a unidade está nos diferentes. E por isso, eu não posso deixar de mencionar uma passagem lá de Paulo, que o Dr. Hermes, inclusive, pediu-nos para estudar no segundo encontro das casas espíritas. Coríntios 1. A cabeça da igreja, ou do grupo, ou da casa, ou do templo, a palavra não importa. De todos nós, a cabeça, o pensante, o comando é Jesus. Os membros somos nós. Então eu sou o dedinho, ele é o dedão, ele é o braço, ele é a mão. Agora eu pergunto, quem é mais importante? E se na orquestra que precisamos elaborar, o trabalho que precisamos fazer, não precisamos de todo o corpo? Se você tiver sem um dedinho, sem uma mão, sem um braço, sem uma orelha,
Vamos estar prejudicados nesse trabalho ou não vamos? Então, precisamos estar unidos. E esse é o grande desafio. Porque para estar unidos, o convívio precisa ser cristão. E um convívio cristão é aquele que segue a cabeça, Jesus. O braço vai fazer o que o comando Jesus idealizar. A perna idem. Os ouvidos também. E é isso que a gente precisa pensar, gente. Então vamos lá. Em vez da religião imaculada do Filho de Maria, aparecem as religiões aparamentosas de sacerdotes preconizando e mantendo cultos pagãos, exterioridades grotescas, dogmas, mistérios, milagres. Esse pedacinho, porque essa parte a gente já passou, depois dos 8 séculos a gente está aqui na Casa Espírita, né? Exaltando o sobrenatural, escravizando a razão e a consciência das massas. É impressionante como nós nos deixamos levar, muitas vezes, por circunstâncias que nos afastam quilômetros da estrada que eu devo continuar caminhando. E depois, para retornar, dá um trabalho. E o tempo? E o sofrimento? E o arrependimento? Quando vem é bom, né? Mas e a culpa quando a gente para no meio do caminho? Então, tudo isso são coisas para a gente refletir, né? Esse joio, já agora de milênios, quer dizer, essas ideias cristalizadas em nós, depois de várias encarnações, repetidamente vivenciadas por nós, precisam ser dissolvidas. E para que a gente possa dissolver essas ideias, velhas ideias, a gente precisa ter novas ideias. E para ter essas novas ideias que substituam as velhas ideias, é fundamental que a gente se entregue a essas ideias. Não é se entregar assim, deixa a minha vida me levar. Não é isso, não. Mas que eu busque compreender, que eu busque viver essa ideia. É isso que a gente precisa fazer, né? Então, esse joio já agora de milênios e que começou a surgir por ocasião da semeadura do bom grão, né? Desde que o mundo é mundo, existe a verdade. Mas ela está sempre sendo vivenciada de acordo com o grau de evolução daqueles espíritos em torno dessa ideia. E também sendo vivenciada à medida em que eu negligencio essa ideia e me entrego. Às vezes até porque é mais fácil, ele resolve, né? Ele é mais inteligente, deixa para ele. Jesus foi pegar seus discípulos na Galileia, entre os simples e bons de coração. Não foi entre os intelectuais do templo. Então, a intelectualidade é muito importante, porque ela é um instrumento para discernir a razão. Mas o nosso desenvolvimento de sentimento é a doutrina de Jesus. Então, do bom grão, do bom trigo nasceu, cresceu, abafou a bendita semente, por quê? Segundo diz a parábola, parte principal do estudo de hoje. Quando Cristo falou, os homens não lhe deram atenção, mas dormiram, deixando de prestar o necessário raciocínio às suas palavras redentoras. E como depois
pela mescla da palavra do Cristo com as exterioridades com que a revestiram, se fizesse confusão idêntica à do joio e do trigo, logo após nascerem, o Senhor deliberou esperar a ceifa, quer dizer, o fim dos tempos. Não existe nenhuma dúvida que nós estamos cumprindo um ciclo. Um ciclo de provas e expiações que começou com Jesus. Quando Jesus veio, começou o ciclo de provas e expiações. E no retorno de Jesus, que todo mundo, quando fala do retorno, a vinda do Senhor, fica pensando o quê? Que Jesus vai chegar aqui e vai se materializar para a gente outra vez. Não. É Jesus no coração do homem. Não é o mais importante, não é a presença material que eu vejo com o olho. Mas é a presença do Cristo dentro de mim. E não tem como não dizer. Quem não quer sentir o que Paulo disse? Não sou mais quem vive, é o Cristo que vive em mim. Todos querem. Então, vamos trabalhar nessa direção. E ele continua. Logo após nascerem, o Senhor deliberou esperar a ceifa, quer dizer, o fim dos tempos, que das religiões sacerdotais, com as suas pompas, para que os ceifeiros ficassem encarregados de queimar o joio e recolher o trigo ao celeiro. O trigo é o fruto, o bom fruto que nos dá o pão da vida eterna, da vida espiritual, da vida sem influência da matéria, da vida com Jesus, da vida convivendo com Deus também. Porque Jesus está em Deus, Deus está em Jesus, não foi isso que ele falou? E não é isso que a gente quer? Então, né? E o fogo aqui tem como símbolo a verdade. Porque a verdade, ela vem e nos liberta. Não foi à toa que Jesus falou. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Né? E quando ele fala que ele irá, aqui quando ele coloca aqui, e os ceifeiros ficarão encarregados de queimar o joio. Né? E ele fala assim, que é o ranger de dentes, que ele diz, né? Lá no Evangelho. Quando a gente não faz o que tem que fazer. Então, entregar ele ao ranger de dentes. Reencarnações. Porque enquanto as nossas ideias e as nossas atitudes, nossos pensamentos estiverem vinculados às questões materiais, de interesse pessoal, de inserção na doutrina do Cristo, do que nós temos como conceito, como se nós fôssemos o próximo por Deus, e pudesse falar assim, olha aqui Deus, o negócio é o seguinte, não concordo contigo não, o que você acha daquilo? Vamos mudar isso? Nem isso a gente faz. A gente diz, não vou fazer. A gente não pergunta, né? Então vamos lá. É o que estamos fazendo, e estes escritos elucidativos não têm por fim elucidar a doutrina do Cristo, que é toda luz, mas queimar com a chama sagrada da verdade o joio malfazejo, reduzi-lo a cinzas, a fim de que o cristianismo domine, esclarecendo no coração humano o amor a Deus e fazendo prevalecer o espírito da fraternidade. Já viu que o negócio é conviver amando, né? Olha, gente, mas é amando de verdade. Não é de sorrisinho, de tapinha nas costas, não. Bateu numa face, dá outra face. Aí você vai dizer assim, face, eu vou dar outra. Bateu com mal, retorna com bem. Esse é o significado que Jesus deixa para a gente. Único capaz de resolver as questões sociais e estabelecer a paz no mundo. Único. Porque não adianta querer lutar contra a força geradora do universo, que é Deus.
cuja vontade única rege tudo. Gente, a gente diz que ama a Deus, que ama e segue a Deus. Como é que a gente pode fazer tudo o contrário? Como é que a gente pode achar que Deus dá alguma coisa que não é boa pra gente, se a gente diz que ama a Deus? Que amor é esse? É pra gente parar para pensar. Não há uma acusação. É só pra gente refletir. A gente precisa refletir nisso. Os miasmas, os pensamentos, as vibrações que não querem que Jesus se instale nos nossos corações são muito grandes. E a gente não pode se deixar de contaminar com isso. Tudo que for para gerar desarmonia, divisão, é o equívoco e o atalho para a dor. Para o afastamento de Deus. Não existe nada onde se divida que nós venhamos a nos aproximar de Deus. Não existe atitude que divida que nos aproxime de Deus. Não existe. Caminhar na direção da unidade divina, eis o objetivo da humanidade. E nós somos a humanidade. Então, para concluir, como eu disse a vocês, nós temos o capítulo 13. O capítulo 13, ele começa lá na praia. Jesus no barquinho e a multidão. Todo o capítulo 13, todo, é de parábolas. Todo. Parábola do semeador, a parábola do joio, a parábola do fermento, do tesouro escondido, da pérola, da rede. Todos eles. E nós concluímos com o seguinte. No capítulo 13, 51, 52. Entendeste todas essas coisas? Responderam-lhe, sim. Então lhes disse, por isso, todo escriba que se tornou discípulo do reino dos céus é semelhante ao proprietário que do seu tesouro tira coisas novas e velhas. E nós temos assim, o que é velho? Aqui no caso, porque a palavra pode ser usada para trazer uma outra ideia. O velho é o Antigo Testamento. E como a verdade é atemporal, a verdade é verdade, não importa em que época ela venha, para nós, de que forma ela vem, a verdade é verdade. No Velho Testamento veio a verdade de uma forma. No Novo Testamento veio de outra forma. E junto à doutrina espírita, ela vem muito mais simples. Porque os complicados todos ficaram aqui. Quem não está mais complicado está em outros planetas nos ajudando aqui. Doutor Bezerra, Baltazar, Maria, todos esses, Paulo de Tarso. E olha, eles estão aqui, são as colunas da nossa casa. É porque, como eu disse no início, não existe separação do mundo espiritual e do mundo material. O que existe é a não percepção desse mundo superior que continua investindo em todos nós. E isso que foi escrito por Mateus, né? Do Evangelho de Mateus. O doutor judeu que se tornou discípulo do Cristo possui e administra toda a riqueza antiga, porque ele escreve o Evangelho para os judeus. Acrescentada das perfeições novas que Jesus lhe traz. Esse elogio do escriba cristão resume todo o ideal do Evangelho de Mateus e tem bem a aparência de ser a sua assinatura discreta. Que o Senhor Jesus nos abençoe, nos inspire, nos socorra, que cada um de nós não esqueça da intercessão para aqueles que vos perseguem, para aqueles que são categorizados
como inimigos, porque todos esses também são nossos irmãos. Vamos orar. O nosso país está precisando muito. A nossa casa está precisando muito. As nossas famílias estão precisando muito. A humanidade inteira está precisando mais de Jesus. Muita paz. Queremos agradecer, né, a nossa irmã. Foi muito bom o estudo, né? Tem muita coisa aí para a gente refletir, né? E agora, então, a gente vai passar para a segunda fase dos nossos trabalhos, que consiste na leitura do Evangelho e no trabalho dos passes. A gente hoje vai ler o capítulo 10, Bem-aventurados que são misericordiosos, que vai do item 11 ao item 13. Mas eu vou ler apenas o 11 e o 12. Não julgueis para não serdes julgados, que aquele que está sem pecado atire a primeira pedra. Item 11. Não julgueis para não serdes julgados, pois sereis julgados segundo houverdes julgado os outros, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também a vós. Está em Mateus capítulo 7, versículo 1 e 2. Item 12. Então os escribas e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher, que havia sido apanhada em adultério, e a fizeram ficar de pé no meio do povo, e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em adultério. Ora, Moisés nos ordenou, na lei, apedrejar as adúlteras. Qual é, pois, a vossa opinião sobre isso? Falavam assim, tentando-o, a fim de terem do que acusá-lo. Jesus, porém, abaixando-se, pôs a escrever com o dedo na terra. Como eles continuassem a interrogá-lo, Jesus levanta-se e diz: Que aquele dentre vós que está sem pecado atire a primeira pedra. Depois, abaixando-se novamente, continuou a escrever sobre a terra. Mas eles, ouvindo-o falar daquela maneira, foram se retirando, um após o outro, saindo primeiro os mais velhos, e assim Jesus ficou só com a mulher, que estava no meio da praça. Então, levantando-se, ele diz: Mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Disse-lhe Jesus: Eu também não te condenarei. Vai e no futuro não peques mais. Está em João, capítulo 8, versículos 3 a 11. Bom, depois vocês complementem, né, o item 13 em casa. Agora vamos pedir aos nossos médiuns, né, para que tomem seus lugares, para que possamos dar início, então, ao trabalho dos passes. Pedimos a todos que não dispersem o pensamento, né, que continuem focando na figura de Jesus, né, para que a harmonia, né, continue a prevalecer aqui na casa, né, porque esse momento todo, né, de estudo, de paz, foi preparado pelos nossos irmãos, né, desencarnados, trabalhadores da casa, para que todos nós pudéssemos, né, possamos tirar o melhor proveito deste momento. Então vamos pensar no nosso Rabi da Galileia, vamos mentalizar o que nós desejamos, né, em termos de saúde, de paz, de luz, de aprendizado, para que a gente possa então receber, né, aquilo que nós merecemos, aquilo que nós necessitamos, e mantemos então assim, dessa forma, né, o nosso ambiente harmonizado. Senhor Jesus, querido amigo, querido irmão, médico de nossas almas, é chegado o momento tão esperado, o momento dos passes, Senhor, em que, através da troca dos fluidos, teremos o alívio das nossas dores, teremos o descanso, o repouso. Te pedimos nesse momento, Senhor, que possamos ser todos abençoados, encarnados e desencarnados, mas que possamos, Senhor,
nesse momento, receber o remédio necessário para o alívio das nossas dores. Fica conosco, Senhor Jesus, abençoe este momento, o momento dos passes. Que assim seja, graças a Deus. Que Jesus nos abençoe. Quando Jesus pronunciou a referida frase, não julgueis para não ser julgado, ele tinha a exata noção de quanto nós ainda tropeçaríamos até aprendermos a andar corretamente. Não julgar os erros passados significa preparar-nos para compreender os erros que certamente virão adiante. Estender a mão a um combalido é a única forma de fortalecê-lo, para que, além de não mais cair, ele tenha as mãos firmes para estendê-las logo adiante, onde estaremos no mesmo abismo ou em outro mais profundo. Falhas, todos nós temos. Erros, todos nós erramos. O espelho da consciência é o nosso principal cobrador. Portanto, desencumbamo-nos da missão de apontar os equívocos dos outros, que até mesmo por defesa encontrarão vastos argumentos para apontar os nossos. Não nos assiste efetivamente o direito de julgar quanto ao destino dos irmãos que se candidatam ao infortúnio espiritual. Percebemos hediondez dos fatos, a iniquidade dos atos, a impiedade dos sentimentos, mas nada sabemos a respeito das razões íntimas que os impulsionaram a delinquir e a se perderem nos desvãos das paixões e do erro. Somente Deus nos conhece, assim como conhece-se a si mesmo aquele que não permitiu o entorpecimento da própria consciência. O Evangelho sugere perdão, complacência, misericórdia. Não julgar a outrem é virtude soberana da alma, porque, via de regra, não se está na posse da verdade objetiva, e o julgado, julgando-se, deixa levar por fatos e acontecimentos sem o pleno conhecimento das ocorrências, julgando precipitadamente sem passar pelo cadinho do bom senso. Não façamos julgamentos precipitados de situações, de pessoas, de companheiros, de amigos. Verifiquemos antes em que estação do tempo estagia a alma de quem vamos julgar, se naquele instante precisamos fazer isso. Se descobrimos que o inverno envolve aquela criatura, estendamos a contribuição do sol da nossa amizade, o adubo do nosso auxílio, a proteção do nosso carinho. Jesus jamais julgou as faltas daqueles que lhe eram apresentados sob delitos, apesar de ter a visão global dos acontecimentos. E talvez, por isso mesmo, porque conhecesse a debilidade humana, recomendou-nos que a ninguém julgássemos, porquanto pela forma como seja considerada a fraqueza alheia, assim cada um terá a sua considerada. Elevemos os nossos pensamentos a Jesus e a Ele supliquemos perdão
as nossas faltas e que Ele nos ajude a não julgar, mas sim a compreender o irmão de jornada, aprendendo diariamente os seus ensinamentos. Que Jesus possa nos envolver e nos fortalecer nessa nossa caminhada para que possamos compreender os irmãos que estão ao nosso lado. Graças a Deus. Mestre amado Jesus, só temos a te agradecer, Senhor, por mais essa oportunidade de termos chegado à tua casa para estudarmos junto a ti. Obrigada, Senhor, por tudo que recebemos na tarde de hoje. Mas nos ajude, Senhor, a compreender a sua doutrina, os seus ensinamentos, para que possamos desenvolver em nós o sentimento da fraternidade, para que possamos ser mais um na tua seara de trabalho, trabalhando no bem, trabalhando a nós mesmos os nossos sentimentos, para que possamos seguir os teus passos, Senhor, junto de ti, do teu coração amado, em direção à luz. E que a paz, Senhor Jesus, possa estar conosco sempre. Permanece conosco. Permita, Senhor, que possamos levar para os nossos lares as vibrações de paz, de harmonia que aqui nós encontramos. E assim, querido e amado Mestre, alegres por termos chegado aqui, alegres por termos aprendido um pouco mais dos teus ensinamentos, de termos recordado aquilo que tu há tanto tempo já vem nos falando, é que pedimos a tua permissão para darmos por encerrado a reunião da tarde de hoje. Que assim seja, graças a Deus.